despertar para a vida intelectual. Eu acho que esse termo, hoje, aí é uma opinião pessoal e talvez um pouco polêmica, mas esse termo hoje tem feito mais mal do que bem. Por quê? Porque a maior parte das pessoas... Não, vamos refazer. De um tempo para cá apareceu essa ideia na internet de aquisição de alta cultura e de vida intelectual. Acredito que, penso eu que de 2009, 2010 para cá, tá? E ganhou uma popularidade maior em 16, 17 talvez, tá? Apareceu isso com muita força. E as pessoas, uma parte das pessoas se encantaram, falaram, pô, eu quero ter uma vida intelectual, quero saber os altos saberes da filosofia, da teologia, etc. Alta cultura, aquele papo. Eu quero adquirir essa alta cultura que tanta gente fala, tanta gente que eu admiro fala que é tão poderosa. Sair daquela mediocridade ali. Isso, eu quero pra mim. Só que quando o cara vai pra linha de frente, pro combate, e aí ele vai ler o que essas pessoas normalmente estão associando à alta cultura, com razão, ele vai ler, por exemplo, grandes clássicos da literatura, a Ilíada, ele vai ler Aristóteles, Platão, Hamlet. E ele vai descobrir que não é uma leitura fácil, não é uma leitura simpática para o primeiro navegante. Não é, tá? E isso vai ser muito desestimulante e ele vai descobrir logo na sequência que talvez ele não tenha uma vida intelectual, porque ele vai lembrar que ele tem um trabalho, que ele precisa ter um. Ele vai lembrar que ele precisa cuidar da saúde, ele vai lembrar de uma série de coisas. E o cara vai se dar conta. Eu não tenho uma vida intelectual, eu não sou um acadêmico, eu não quero produzir conhecimento, não quero viver para isso, não vou ser um autor de livro, não vou ser um filósofo. E aí a pergunta é óbvia, né? O cara fala assim, cara, se tá tão difícil para mim... Olha só, o cara descobriu isso, ele não descobriu isso com 6 anos. Ele não é o Mozart. Ele descobriu isso com 20, 18, 25, 30. Ele descobriu isso mais tarde, 50. E aí ele... Ou seja, ele tem a sensação de ter um déficit que ele quer curar. E aí ele vai enfrentar esse negócio. E aí ele vai perceber, cara, não é muito a minha praia. Não é peso leve. Não é bem o que eu estava imaginando. Quando ele vê a aula de alguém falando, ele até acha legal. Mas quando ele vai enfrentar uma comédia do Dante, um negócio assim, o cara pensa, pô, o negócio é meio pretencioso, assim, é meio difícil pegar. E é difícil mesmo. E aí o cara fala, cara, não é muito a minha praia, e eu já estou muito para trás, e eu tenho outras obrigações na vida, e logo ele desencanta dessa ideia. Só que por que isso é... A maléfica é um termo muito forte, mas por que eu acho que essa confusão de conceitos traz um certo prejuízo? Porque eu, por exemplo, não me considero um cara de vida intelectual. Eu gosto de me informar, saber, gosto da leitura, gosto dos clássicos da literatura, gosto de livro, gosto de aula, consumo numa carga alta, mas eu não considero que eu tenho uma vida intelectual. Porque os meus objetivos de vida... eles não estão estritamente... Isso na internet sobre... A inteligência artificial... Detectou. Os meus objetivos de vida, eles não estão dizendo para mim, olha, molda toda a tua vida para ter uma vida intelectual e produzir conhecimento dentro de um determinado setor ou dominar aquilo ali numa força muito grande. Não é isso que eu faço. Então, se eu não faço isso, por que eu me informo, estudo, leio? Aí vem a confusão dos termos, porque o cara, na hora que ele percebe que ele não vai ter uma vida intelectual, ou que ele não quer ter uma vida intelectual, nas definições mais estritas, né, de pô, eu vou ser alguém que é um pivô do conhecimento na sociedade, ele acha que ele não precisa estudar nada. Então ele começa com argumentos do tipo assim, ó, pô, cara, 80, já né? leu Hamlet? Hamlet é um livro legal, pô, do Shakespeare, tem um bocado de coisa pra ensinar lá. Aí o cara fala assim, cara, esse negócio de vida intelectual não é pra mim. Mas só um pouquinho, amigo, eu não tô falando de vida intelectual. Eu tô falando da leitura de um livro. Sim. E aí ele acha que, se ele não tem a vida intelectual, não faz sentido destinar nenhuma parte do dia dele ou da vida dele para consumir um determinado clássico, conteúdo. Sei lá, o Dom Casmurro da vida, sabe? Não, eu tô exagerando aqui para ficar mais dentro do que a gente tá acostumado a chamar de alta cultura. Repito que com razão, não estou fazendo uma crítica, mas, cara, não... aí tu cria essa dicotomia, entendeu? Ou tu tens uma vida intelectual, e aí tem uma série de protocolos que foram aparecendo na internet para isso ser conquistado, do tipo, tens que ler 60 livros por ano, ser um mega especialista em determinado não sei o quê, pô, tens que falar super bem, tens que encontrar tua voz, tem que... Pô, coisa pra caramba, né? E o cara fala, não vai ser pra mim isso aí. Virou um gamification de... Virou uma parada meio assim e tal, né? E tem um motivo, assim, eu quero ser claro aqui, tem motivo de ser um pouco de todas essas protocolos, são protocolos, não são fórmulas. Mas sempre tem um racional por trás, não é um troço tipo, dane-se, entendeu? Para quem quer esse objetivo.
O problema é que para quem não quer esse objetivo, ele usa isso de contraste, de âncora. E aí ele olha para a vida dele e fala assim, cara, o que adianta eu ler um Hamlet, um Dom Casmurro ou qualquer coisa do tipo, se eu não vou ter uma vida intelectual? E aí conecto com o que eu falei lá atrás. O cara só se interessa por isso se ele achar uma associação entre o que isso traz para minha vida e por que eu estou dedicando meu tempo para isso. Como a associação que ele encontrou foi ter uma vida intelectual e agora ele desistiu da vida intelectual, aquilo perdeu sentido de novo. E ele pula fora de 100%. Entende? Então eu acho que é uma confusão tu achar que vida intelectual é ler um livro. Não é. Não é. Eu não tenho uma vida intelectual. Eu gosto de coisas produzidas por intelectuais. Eu sou um espectador. E, às vezes, pela função de roteirista, documentarista, que eu já ocupei em algumas coisas e tal na minha vida. Professor também. Professor, mas eu sempre, pode ver no começo das minhas aulas, eu sempre esclareço isso. Falo, cara, eu tô aqui de facilitador, vou te deixar a bibliografia. Tem uma bibliografia da qual eu tô tirando isso. Não sou um filólogo que tá estudando os documentos para saber se o cara tá certo ou errado, traduziu certo ou errado, etc e tal. Não sou. É essa bibliografia aqui que eu tô facilitando a linguagem. É isso que eu estou fazendo. Perfeito. Eu não sou um especialista no tema. E eu faço questão de começar qualquer exposição minha sobre algum tema que eu vá facilitar dessa forma. Não é o meu papel. E a gente não pode inverter essas hierarquias e dar o diploma da vida intelectual para alguém que não está dedicado a isso. E vice-versa. A gente não pode também achar que se tu não tiver uma vida intelectual, o estudo é inútil. Porque não é.